Oi, estamos aqui para mais um Pode Silvio. Meu nome é Rayane. Meu nome é Kaique. Estamos aqui com o professor Elias Carlos Panic, mais conhecido como Cafu. Muito obrigada pela sua presença. Professor Cafu, você nasceu em Cambará, foi criado aqui ou você morava em outra cidade? Não, eu sou nascido em Cambará desde 1967. E como foi sua trajetória antes de entrar para professor aqui nos trabalhos? Eu fui aluno do Rosa Saporsky, depois eu vim para o Silvio Tavares, estudei 3 anos com bolsa no Colégio das Irmãs, depois voltei para o Silvio Tavares, fui atleta do Silvio Tavares, Jogos da Juventude, Jogos Escolares, também fiz parte, fui professor da universidade, que hoje é o EMP, né? Antigamente, quando eu comecei, era FAIFIJ ainda. Fui aluno da FAIFIJ, depois fui dar aula na FAIFIJ. Mas fiquei 16 anos, mas eu vi que o meu lance mesmo é o Colégio Professor Silvio Tavares, dar aula para ensino fundamental e médio. Professor, a gente descobriu que você, numa época, foi diretor da escola, né? Como que foi comandar a escola? Como é comandar uma escola? Eu fiquei por 11 anos na direção da escola. Esses 11 anos foi uma experiência muito boa, mas os 2 últimos anos, eu confesso para vocês, não foi legal. Eu chegava para a escola e olhava para o relógio. Então, isso não é bacana. Então, quer dizer que eu estava já saturado, mas assim, foi bem bacana. Eu peguei 2 processos bem distintos, que foi uma fase do governo Jaime Lerner e depois do governo Quião, né? Porque foi o sucateamento da educação na fase do Jaime Lerner e a transformação ou a reorganização da educação do Estado do Paraná através do governo do Quião. Você já teve outras profissões? Sim, falar profissão, não. Eu ajudei meu pai no açougue, né? Trabalhei um tempo como açougueiro, mas era fazia o básico, bem básico. Professor, em que ano que você decidiu ser professor de educação física? No 3º ano, nessa sala aqui. E assim, você cuida de bastante projetos dentro da escola, você acha muito sobrecarregado? Olha, às vezes assim, eu gostaria de ter mais. No atletismo tem o professor Alexandre, que me ajuda de terça e quinta-feira, né, que ele é dentro da escola, e também tem a ET. Nós não temos a ET aqui, né? Aqui é o projeto da escola, né, do atletismo, do voleibol, né? Às vezes eu gostaria de ter um professor para conseguir dar mais conta de outras coisas que poderiam ter, né? Porque eu penso que deveria ter também futsal, deveria abranger mais dança, a própria dança, né? Nós tivemos uma oficina de dança na Semana da Arte, então eu penso que deveria ter mais, a escola poderia ser mais dinâmica nesse sentido. Professor, você pretende já se aposentar ou você ainda quer ir além mais disso? Kaique, eu tenho mais um tempo aí, né? Eu tenho mais até o ano que vem. Metade do ano que vem eu posso pedir aposentadoria. Mas assim, se eu sentir que eu tenho gás, eu fico até mais uns 2 anos aí. Mais uns 2 anos, eu acho que eu vejo vocês saindo do 3º ano do ensino médio. E o que você acha daqui, de uma escola? Cara, assim, eu sou suspeito para falar do Silvio Tavares, né? Muitos anos aqui, né, professor? Você chega a se emocionar. Professor, a gente falou, relembrando as perguntas aqui, que você foi diretor. Hoje em dia, você seria diretor novamente ou não? Você quer continuar dando aula de professor para os alunos? Não, seria, me vejo mais como diretor. E voltando ao que a Raine disse, toda uma vida, né? É difícil. Deixa eu me recompor. Porque assim, quando você passa muito tempo fazendo as coisas dentro de uma escola, né, você acredita na escola que você trabalha, né? Por isso que eu tenho algumas angústias, assim, né? E essas angústias elas vão para algum lugar, né? Geralmente eu desconto no meu estômago, então o estômago sofre muito por isso. Porque eu gostaria que a escola fosse melhor, ainda muito melhor para vocês, né? Sim.
E eu acho que eu estou no momento que eu estou vendo que essa é a escola que eu sempre sonhei. Sim. Mas ela precisa melhorar. Precisa melhorar. Né? Eu acho que tem professores que precisam encarar a escola de período integral como a essência dela mesmo. O aluno passar o dia inteiro, ela ser extremamente prazerosa e o aluno querer voltar aqui. E o aluno que está aqui não querer sair para outra escola, porque essa escola, ficar 8 horas nela é chata, né? E ela não tem nada. Então, passar 8 horas na escola tem que ser muito prazeroso, tem que ser outro tipo de dinâmica, e a visão assim, de cada professor é sempre estar pensando no que eu vou fazer, qual é o projeto que eu vou desenvolver e naquilo que eu quero ensinar. Mas para isso eu preciso ter respaldo também do governo, para que isso aconteça. Professor, e falando sobre o ensino integral, o que você está achando para você? O que está acontecendo? O que está acontecendo no ensino integral para você? O que você está achando? Qual está sendo a adaptação? Cara, para mim foi uma reinvenção minha, né? Eu tinha parado com o voleibol, eu comecei como treinador de voleibol, durante muitos anos, né? Eu tive time de voleibol masculino e feminino. Maior sucesso nosso foi o 8º lugar do Paraná, no vôlei masculino, né? Nos jogos escolares. Era uma equipe muito boa, que poderia ter ido muito mais longe, mas assim, o nível era muito alto na época, os meninos o time era muito bom também. Mas assim, nesse conceito, eu penso que, para mim, eu vejo como escola ideal. Precisa fazer algumas adequações, o currículo não é o currículo que eu sonho para vocês, mas é o currículo que tem agora, que a gente está fazendo as adaptações nossas dentro da escola, porque nós temos uma direção que está muito antenada em cima disso, que se preocupa com isso, e que tem a mesma visão que eu tenho também sobre uma escola de período integral. E assim, teve algum aluno que te marcou? Aluno que me marcou? Assim, são muitos alunos, né? Muitos alunos que passam pela vida da gente. Um aluno que eu usei muito como exemplo era o Samuel. Ele era deficiente visual. E foi um momento que eu estava na direção e eu estava com o terceiro ano assim os 2 terceiros anos não queriam nada com nada. E o melhor aluno da escola era o deficiente Josué, desculpa, o nome dele era Josué. Gessé. Ele era um dos melhores alunos da escola. Então eu coloquei o terceiro ano, eu lembro esse dia assim, muito claro. Eu coloquei os 2 terceiros anos no Salão Nobre e perguntei para eles quem é o melhor aluno da escola. Se eles sabiam quem que era o melhor aluno da escola. Ficou aquele silêncio, ninguém sabia, e eu pedi consentimento para o Gessé para utilizá-lo nessa abordagem. Ele consentiu e eu chamei o Gessé. E eu falei para eles, vocês deveriam ter vergonha na cara. O melhor aluno da minha escola é o deficiente visual. Nada contra, não é contra o problema do Gessé. O grande problema são vocês. O Gessé, ele supera todas as expectativas dele, porque ele tem uma família que colabora bastante, o pai e a mãe dele que vê para ele, mas ele tem uma limitação, e essa limitação dele não é um obstáculo. Vocês não têm limitação e vocês colocam obstáculo o tempo todo. Sempre o problema é de alguém, o problema não é de vocês. Então acho que vocês deveriam ter vergonha na cara e pensar como o Gessé pensa na vida dele, como desenvolvimento, como aluno que é. Então esse foi um momento que marcou bastante a trajetória minha como diretor. E como professor também vão muitos alunos, né? Algumas desilusões, principalmente no atletismo, né? Eu achava que eu teria 2 atletas que poderiam estar indo para Paris no ano que vem, mas assim, foi escolha deles, né? O mundo é feito de escolha, cada um faz a sua escolha. Eu não posso fazer escolha por eles. Professor, a gente conhece, né, o Cafu, que é do esporte, assim, mas como que é o Cafu família? Cara, assim, é outro assunto complicado também. Sim, complicado entre aspas, né? Porque eu tenho 2 filhas que me completam demais. Uma, inclusive, estava aqui trabalhando, ela é uma pessoa muito boa, assim. Então, elas me completam demais. Assim, eu enxergo que eu vejo quanto elas são melhores que eu e a mãe dela, né? E a gente tenta ter um relacionamento bem
bem bacana, né? A sua família não é a família mais perfeita do mundo, mas também não é a pior família do mundo. Defeito com toda a família tem de problemas que a gente enfrenta durante o percurso, né? De você querer determinadas coisas, mas nem sempre é possível aquilo que você sonha para os seus filhos, né? Porque o sonho é deles, eu não posso viver o sonho deles, né? E em nenhum momento, tanto eu quanto a mulher, interferimos no processo de escolha delas, né? Do que elas querem fazer como profissionalmente, né? A gente dá um maior apoio. Então eu acho que a grande virtude da minha mulher, né? Que é muito mais presente até mesmo que duas mulheres, né? Mesmo que eu seja um cara bem aberto para as discussões, né? A gente discute alguns temas que normalmente há 20 anos atrás o pai não falaria com a filha, né? Então a gente fala abertamente, elas têm toda a liberdade para falar. Mas não é fácil não, gente. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Tchau.